Fala, animais! Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hora Suave, mais uma vez falando de WandaVision, agora o 4º episódio. Interrompemos este programa. E o título faz muito sentido, porque é uma interrupção do esquema de sitcom que estava vindo, que alguns reclamam, alguns entendem o que quer dizer, mas aqui é um episódio totalmente dedicado a um mundo real e principalmente a Monica Rambeau. O episódio abre de uma maneira bem surpreendente que explora uma coisa muito importante dos filmes da Marvel e passa o momento exato em que a série se passa. E a gente vê a Mônica voltando do estalo do Thanos. Quer dizer que essa cena é nos momentos finais de Vingadores Ultimato, quando o Hulk traz de volta a metade do universo que tinha sido eliminada pelo Thanos. E a Mônica era uma dessas pessoas. Ela é reconstituída no quarto do hospital onde a mãe dela estava. Ela até ouve umas vozes do passado, coisa da cabeça dela, que são diálogos de Capitã Marvel. E ela estava lá porque a mãe tinha operado de um câncer e ela estava acompanhando ela. E conforme ela vai se informando, ela descobre que a mãe morreu. Ela ficou bem do câncer, só que 3 anos depois o câncer voltou e ela faleceu. O quarto da Maria, mãe da Mônica, é 104, que pode ser uma referência a Avengers 104 de 1972, que é uma edição que dá muito destaque à Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, e onde o Pietro desaparece, que faz sentido quando a gente pensa que a Mônica jogou a bomba da morte do Pietro no episódio anterior. 3 semanas depois disso, a Mônica volta ao trabalho e aí a gente começa a descobrir mais sobre a Espada. Ela trabalha, ela é uma agente da Espada, ela é uma capitã ali. Nos quadrinhos é bom lembrar que o primeiro codinome dela foi Capitã Marvel. E a gente descobre que a mãe dela, a Maria, que fundou a Espada, provavelmente depois de saber mais sobre ameaças extraterrestres em Capitã Marvel, né? Ter um contato com os Skrulls e com os Chris. E a gente vê a base da Espada, que por dentro tem uma estrutura muito parecida com o Triskelion, a base da SHIELD que a gente viu bem em Soldado Invernal. Em algumas telas a gente vê canais de TV falando sobre a volta das pessoas, e um desses canais é o WHIW, que a gente já viu antes. É onde a repórter Christina Everhart, dos filmes do Homem de Ferro, trabalhava. Outra TV tá ligada na Spectrum News, lembrando que Spectrum é outro dos vários codinomes que a Mônica teve. A gente é apresentado a mais um personagem, o Tyler Hayward, que é o atual diretor da Espada. Esse personagem não existe nos quadrinhos, mas o nome pode ou significar algo ou só apenas uma pista falsa, mas não é coincidência. Nas HQs, um tal de Reginald Hayward chegou a usar uma das páginas do Tomo Negro para fazer algumas feitiçarias. E, como eu já falei nos vídeos anteriores, o Tomo Negro foi escrito pelo demônio Keaton, que sempre tem interesse na Wanda. A gente descobre que a Espada é um pouco diferente dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos a Espada é só para enfrentar ameaças extraterrestres. Aqui nesse universo cinematográfico, ela envolve o espaço, ela tinha projetos com astronautas que agora foram substituídos por drones, inteligências artificiais e afins, mas a missão principal parece ser supervisionar armas sentientes. Como a Mônica até comenta, parece que agora eles estão criando tais armas. A primeira missão dela de volta à Espada é ajudar num caso do FBI de pessoa desaparecida. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Porque o agente que pediu ajuda é o Jimmy Woo, personagem lá dos anos 50 da Marvel, que foi agente do FBI, da SHIELD, comanda os agentes da Atlas, e a gente já viu a versão cinematográfica em Homem-Formiga e a Vespa. Inclusive ele já aparece fazendo um truque de mágica com carta que ele tava louco pra aprender lá no filme. Nesses 5 anos que se passaram, ele conseguiu. Acontece que uma testemunha do Jimmy mora em Westview e ele percebeu que ela desapareceu e foi até lá investigar. Então já derruba a teoria que eu falei no vídeo anterior, né, de que Westview seria uma cidade em construção, um bairro em construção. Não, é uma cidade que existe, sim, Nova Jersey, que já faz bem mais sentido com os quadrinhos, né, porque a Feiticeira e o Visão moravam em outra cidadezinha de Nova Jersey, chamada Leônia, e acontece que o Jimmy percebe que não consegue ter contato algum com a cidade. É como se todo mundo próximo tivesse esquecido que Westview existe,
Inclusive 2 guardas que estão na entrada da cidade. Aquela placa que a gente viu no episódio anterior é a placa de bem-vindo ao Westview. E eles mesmo do lado da placa ignoram a existência da cidade. O que é mais intrigante é que a gente já viu alguns dos habitantes da cidade, mas a gente não imaginava que tem tanta gente envolvida. A cidade tem quase 4.000 habitantes que estão todos lá presos lá dentro. Essa passagem de tempo que a gente vê logo depois do retorno das pessoas, passam 3 semanas, mostra que a Wanda tá bem frágil ainda. Afinal de contas, do ponto de vista dela, ela acabou de ver o Visão ser morto pelo Thanos e acabou de voltar ela mesma da morte e perder ainda outras pessoas próximas, como o Homem de Ferro e a Viúva Negra. Depois de perder um drone mandado para dentro da cidade, que desaparece, né? Fica claro que a cidade está rodeada por um campo energético e a Mônica acaba sendo sugada acidentalmente, né? Tentando ver o que acontece. E não só isso, ela e o Jimmy percebem que é como se tivesse algo fazendo eles sentirem que não é para entrar ali. Mas ela entra assim mesmo. E aí que a Espada convoca vários especialistas em diversas áreas e uma delas é a especialista em astrofísica preferida do universo Marvel, Darcy Lewis. Estava sumida, apareceu em Thor e Thor em Mundo Sombrio. Ela logo detecta uma radiação cósmica similar à energia do Big Bang, ou seja, energia de criação, que faz sentido com o poder da Wanda de criar uma nova realidade. E junto disso ela percebe uma onda de transmissão que não é detectada pelos aparelhos modernos. E aí entra uma bela sacada. Para receber essa transmissão, ela usa TV antiga. E aí faz muito mais sentido todo o esquema de sitcom. Ela começa a realmente receber os episódios de WandaVision. A Darcy e o pessoal da Espada estão assistindo realmente como se fossem episódios de série. E a gente percebe que tudo que a gente viu até agora aconteceu em 2 dias e que a transmissão não é exatamente como a gente está vendo. No mundo real recebe como se fossem episódios censurados. As partes em que alguém está se dando conta do que está acontecendo, as partes reescritas pela Wanda, são cortadas. Então vem aí algumas questões. Quem e por que isso está sendo transmitido e quem está fazendo esses cortes? Ver as coisas do lado do mundo real deixa claro muita coisa que a gente viu nos episódios anteriores, principalmente as interferências no mundo real, né? O helicóptero de brinquedo que a Wanda encontrou era um drone da Espada. O acupuntor... Nem existe isso, você tá inventando palavra. A do fim do primeiro episódio, na verdade, era um agente da Espada com roupa de radiação. Quando entra em Westview, é alterado. Isso é uma coisa interessante. Tanto o helicóptero, quanto a Mônica virando a Geraldine, quanto o apicultor, são elementos que entram no campo energético de Westview e são automaticamente alterados, perdendo até a memória também. Por mais que a gente saiba que a Wanda está fazendo isso, é interessante notar que tudo isso está acontecendo automaticamente, sem o conhecimento da Wanda. As pessoas estão sendo alteradas só por entrarem ali. Outra coisa interessante é perceber que tem um gap entre o momento que esses elementos entram na cidade e aparecem no episódio. Demora algum tempo para eles serem absorvidos naquele mundo. Outras interferências do mundo real ficam claras. Lá no fim do primeiro episódio, que a gente vê alguém assistindo a TV, vê só a mão, é a Darcy observando. Como a gente tinha levantado, é mesmo a voz do Jimmy Woo no rádio tentando contato com a Wanda e por aí vai. O Jimmy logo vai criando teorias, né? Então ele faz uma lousa lá na base improvisada da Espada. E entre as teorias, ele anota interferência extraterrestre, incluindo citando os Skrulls, e indaga por que tem tantas formas hexagonais, né? Que a gente sabe que é uma referência à joia da mente do Visão. Mais do que isso, a Espada começa a identificar os habitantes, e aí vem uma coisa que derruba teorias e fortifica outras, porque os nomes dos vizinhos da Wanda não são reais. Quando a Espada identifica, a gente descobre os nomes reais, que inclusive são homenagens à equipe técnica da série. Só que tem 2 personagens muito importantes que não são identificados no mundo real: a Dot e a Agnes, justamente as personagens que nós suspeitamos serem bruxas famosas, né? A Arcana e a Agatha Harkness. Famosas é exagero. E dessa vez a gente vê uma cena importante, mais completa de outro ângulo, o momento em que a Wanda expulsa a Mônica de Westview, depois dela falar do Pietro, e que é o momento mais claro na série de como a Wanda realmente é a responsável por tudo, mesmo que possa ser que alguém
esteja tirando proveito disso. Porque ela joga a Mônica pra fora, usando o poder dela muito conscientemente e fazendo gestos que a gente já tinha visto ela fazendo nos filmes dos Vingadores, algo que ela não fazia dentro da realidade da sitcom. Logo depois a gente revê a cena do Visão voltando, que ele tinha levado o Magic embora, e nesse momento a Wanda e a gente leva um susto danado, que o Visão aparece morto, né? É o Visão sem coloração, com aquele buraco na testa que o Thanos fez, e aí a Wanda logo vê ele normalmente de novo. Isso é interessante porque parece que o Visão tá morto mesmo e a Wanda é a única coisa mantendo ele vivo. Isso lembra 2 momentos dos quadrinhos, quando o Visão foi desmantelado e reconstruído branco, sem cor, e quando o Magnum morreu e a Wanda, agora namorando com ele, lembrando que o Magnum é, nos quadrinhos, a pessoa cujas ondas mentais serviram de base pro Visão. Nessa época a Wanda namorava ele e ela usa os poderes dela pra ressuscitá-lo também. E aí o Visão pergunta pra Wanda se tem algo errado. Ela diz que tá tudo bem e ele fala, a gente pode ir pra onde a gente quiser, né? Ela, não, a gente não pode, aqui é o nosso lar. E depois ela diz que tem tudo sob controle. Resumindo, a gente fica com medo da Wanda nesse episódio bastante. A gente vê também a Mônica chegando ao mundo real e algumas coisas são interessantes. A gente vê que ela atravessa, é jogada por diversas casas de Westview até sair do campo energético e cair no mundo real. Fica a dúvida, como é que ela sobreviveu a passar por tudo isso? Por que ela veio pro mundo real com o visual setentista da sitcom? Ela não adotou a forma do mundo real dela. Será que essa passagem pelo campo energético junto do poder da Wanda já deu pra ela os poderes dos quadrinhos, né? Porque a Mônica tem a habilidade de se transformar em qualquer forma de energia, ondas de transmissão e por aí vai. O que se encaixa perfeitamente até com o modo que a Darcy tá detectando tudo. Por fim, o episódio fecha com música, né? Já que não teve uma abertura de época dessa vez, e a música é Voodoo Child, do Jimi Hendrix, que é uma criança voodoo, diz muito sobre os filhos da Wanda e do Visão. Bom, é isso aí. Você notou mais alguma coisa? A gente não pode ser egocêntrico de achar que enxergou tudo, porque tem muita coisa nesses episódios todos. Se você notou, deixa aí nos comentários, lembra de compartilhar com os amigos o vídeo, dar o seu like, clicar no sininho para saber quando entra vídeo novo e até o próximo episódio.